Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre os pilares no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou o personal trainer para pessoas com diabetes e eu ajudo você a ter aí um ótimo controle do diabetes. Eu sei bem aí quais são os seus desafios, afinal eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. A Live D20 de hoje eu escolhi falar um pouquinho com você, que tem diabetes, não importa aí que tipo de diabetes que você tem, mas que você esteja somente tratando com medicamentos, seja o antidiabético oral ou as insulinas. E qual é o risco da gente tratar o nosso diabetes dessa maneira, somente apoiado em um pilar? Isso é uma coisa que eu já venho conversando com você há algum tempo com relação ao tratamento do diabetes. Diabetes a gente sabe que é uma situação que o nosso corpo cria por diversas alterações, que é isso que vai caracterizar os diferentes tipos de diabetes, mas que tem como desfecho final a hiperglicemia. Então, a gente sabe que com o diagnóstico de diabetes, se você não tratar, naturalmente você vai ficar hiperglicêmico, ou seja, vai ficar muito tempo com a glicemia acima de 180 mg por decilitro. E a gente sabe o quanto isso a médio e longo prazo é prejudicial à nossa saúde, inclusive diminuindo aí o seu tempo de vida. Mas existe, com o passar do tempo, a gente foi sempre estudando e vem estudando, até que eu vim de um evento desse final de semana que teve aí o CITEC, que é um simpósio internacional só para falar de novas tecnologias que estão chegando ao mercado, já estão no mercado, para ajudar no tratamento do diabetes. Isso é uma coisa muito importante, porque o que eu vi acontecer nesse simpósio, uma coisa que me chamou bastante atenção, todos os laboratórios que estão com algum produto no mercado estão fazendo um trabalho em conjunto para que seus produtos se comuniquem com os outros dispositivos que existem para o tratamento do diabetes. Então olha que bacana para a gente que tem diabetes. Muitas vezes você mede a sua glicemia em um aparelho, depois você tem que ir lá no aplicativo ficar marcando, depois você vai lá e mede a sua glicemia no sensor, vai lá, aplica insulina, toma um medicamento, depois tem que ir lá ficar lançando no aplicativo de novo. Então, quer dizer, eles estão criando situações aonde você, dos diferentes dispositivos que você vai usando, eles vão se intercomunicando, mas isso aí é assunto para a gente falar numa outra live, depois eu vou falar para vocês o que está chegando, o que já tem no mercado e o que vai ajudar a gente. Mas aonde eu quero chegar com esse discurso? Que a gente tem aí, para ter um bom tratamento do diabetes, ter um ótimo tratamento, ter uma qualidade de vida que a gente deseja, como pessoas que convivem com diabetes, a gente tem que lembrar que a gente precisa se apoiar nos pilares do tratamento do diabetes. Então, toda vez que, se a gente pensar, poxa, mas quais são os principais? Eu falo principais porque para cada situação a gente vai precisar de mais pilares no tratamento também. A gente tem aí uma situação bastante interessante com relação ao tratamento. Como é que a gente faz o tratamento? Cada um dos pilares ele tem a sua responsabilidade. Então, por exemplo, o antidiabético oral ou a insulina, as combinações de antidiabéticos orais, combinações de diferentes tipos de insulina. O objetivo qual é? É evitar que você fique hiperglicêmico. E claro, ajustar a quantidade para que você não fique fazendo episódios de hipoglicemia. Isso é muito claro. Isso é uma parte do tratamento. Só que a gente sabe que se você comer demais, sem dúvida alguma, você vai precisar de muito mais, uma quantidade muito maior de antidiabético oral, uma quantidade muito maior de insulina para o seu tratamento. Se você comer menos, certamente você vai precisar de menos medicamento. Se você colocar o exercício nessa equação, o que acontece quando a gente põe o exercício dos pilares no tratamento de diabetes, ele é o que fisiologicamente ele é hipoglicemiante. Ou seja, se você vai fazer o exercício, sua glicemia está mais alta, você faz o exercício e no final do exercício ela diminui. Se você vai fazer o exercício e ela está baixa, no final do exercício você está fazendo hipoglicemia. Quer dizer, no meio do exercício você já tem que parar muitas vezes porque está fazendo episódio de hipoglicemia. Porque fisiologicamente nossos músculos trabalhando vão tirar a glicose do sangue. É isso que normalmente vai acontecer. Então a gente tem que entender cada um dos pilares no diabetes e qual a contribuição de cada um deles para a gente, para o nosso tratamento.
Isso é extremamente importante. E também diminuir a carga de responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu vou tratar o meu diabetes somente fazendo dieta. Em algum momento isso pode vir a ajudar? Sem dúvida alguma. Se tiver resistência à ação da insulina, tá? Tem um diabetes tipo 2 recém-diagnosticado, você certamente, se você restringir bastante a sua alimentação, você vai mudar a sua composição corporal, vai perder peso, só que aí é uma situação que ela vai acontecer a curto prazo. Por que a curto prazo? Porque quando a gente perde peso restringindo muito a nossa ingesta calórica, você perde gordura, que é o que a gente quer diminuir realmente no corpo, só que ao mesmo tempo você diminui bastante sua massa magra. Quer dizer, você acaba diminuindo bastante também os seus músculos. E os músculos dão o que? Autonomia pra gente. E faz com que o nosso metabolismo, quer dizer, o quanto a gente gasta de energia em repouso, ele tem uma grande contribuição para isso, que é um custo alto para o nosso sistema gastar energia, gerar energia para fazer manutenção da nossa massa muscular. Então, se você perde músculo, seu corpo vai trabalhar mais devagar quando você estiver em repouso. E sem dúvida alguma, a médio e longo prazo, a tendência natural é você recuperar o peso que você perdeu de primeiro momento. Então, tudo isso a gente precisa entender. Essas nuances que a gente vai encontrar pela frente no nosso tratamento. E entender exatamente como cada um dos pilares ele vai ajudar. Então, o tratamento medicamentoso ele tem que estar ajustado com a sua rotina. Quanto você se alimenta. Que a alimentação, a gente tem que lembrar que ela deve ser saudável, não é? Eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Você já percebeu que a maioria das vezes, quando você para e fala assim, eu gosto muito de comer determinado alimento, mas agora com diabetes eu não posso ficar comendo, que esse alimento ele não é um alimento normalmente mais indicado para qualquer pessoa comer. Então não é porque a gente não tem diabetes, não é recomendado, porque no geral é um alimento ruim. É gostoso? Sem dúvida alguma é. Porque o alimento, a gente comer nos dá prazer, é gostoso comer. Só que a gente tem que aprender a escolher que tipo de alimento o nosso corpo precisa. Que a gente tem que entender que na nossa alimentação, na nossa dieta, a gente vai consumir aí alimentos que contêm vários tipos de nutrientes. Tem lá um pouco mais de carboidrato, um pouco mais de gordura em um ou outro. Tem também proteína, então você tem que selecionar de acordo com a sua necessidade. E a sua necessidade está relacionada ao quê? A sua faixa etária, porque, claro, uma criança consumindo, se alimentando, ela vai, sem dúvida alguma, precisar de uma quantidade muito maior de calorias e de nutrientes por conta da fase de desenvolvimento que aquele organismo está, que aquele corpo está. O indivíduo adulto, ele precisa somente fazer a manutenção. O corpo dele já desenvolveu. Agora tem que fazer a manutenção. E uma pessoa mais idosa? A gente sabe que quando a gente vai ficando mais velho, todos os sistemas vão mudando no nosso corpo. A nossa parte fisiológica muda, a nossa massa muscular muda, a quantidade de gordura muda, tudo muda. Né? E o pessoal brinca e fala que é ladeira abaixo. Né? Mas a ideia é a seguinte, o que a gente tem que fazer? Você não vai comer que nem uma criança, que nem um adolescente na sua idade já adulta ou quando você tiver já com a idade mais avançada. Não faz sentido. Então tudo isso é importante para a gente. A gente tem que entender em que faixa etária eu estou, em que momento da minha vida eu estou, de desenvolvimento do meu organismo. Se você é adulto, você não vai ficar comendo feito uma criança, feito um adolescente. Se você fizer isso, sem dúvida alguma, você vai ficar gordo. E ficando gordo, a gente sabe que isso aí aumenta a resistência à ação da insulina, e aí cada vez vai ficar mais difícil conseguir controlar somente com um dos pilares no tratamento. No caso aqui, a gente hoje falando aí do tratamento medicamentoso. Então, usando lá o antidiabético oral, usando a insulina, quer dizer, eu quero controlar meu diabetes, mas você come muitas vezes um monte de alimento que não tem necessidade, o seu corpo não tem necessidade daqueles alimentos, você come puramente porque a gente está aí, é uma coisa que a gente precisa ter conosco. Quer dizer, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo realmente fome ou eu estou com vontade de comer? Porque a vontade de comer, você pode perceber, você tem vontade de comer só gordice, só coisa gostosa, mas que não vai ajudar muito na nossa saúde. E muitas vezes a gente tem um problema também muito cultural no nosso país, né, no Brasil. A gente tem uma situação relacionada a eu estou feliz. Tá feliz, vai se reunir com a família, com os amigos e vai o quê? Comer. Eu tô triste, tô deprimido. Tá deprimido, faz o quê? Vai sentar na frente da TV, fica assistindo alguma coisa, vai comer também. Quer dizer, normalmente a gente come muito mais do que o nosso corpo realmente precisa. E a partir do momento que você tem diabetes, independente do tipo de diabetes que você tem, você precisa começar a selecionar isso.
Quer dizer, o meu corpo precisa desse alimento. Não é deixar de comer as coisas, não é isso. É você selecionar o que você vai comer de acordo com a sua necessidade. Isso é extremamente importante. E isso vai impactar diretamente na quantidade de medicamento que você vai precisar para o seu tratamento. Então você vai precisar para o seu tratamento uma quantidade muito... vai precisar, claro, adaptar de acordo com o quanto você come. Comeu demais, vai precisar usar muito mais medicamento. E uma coisa, você falando como diabético tipo 1. Né? Qual é o grande problema que a gente tem? Chegou a contagem de carboidrato, parecia que ela ia resolver todos os problemas de quem tem diabetes, principalmente com a chegada dos análogos de insulina humana no mercado. Os de ação rápida, principalmente. E a de ação ultra rápida que a gente tem, né? Tem uma no mercado. Então, quer dizer, isso parecia que ia ajudar demais. Eu como o quanto eu quero, faço a contagem de carboidrato, aplico grandes quantidades lá de insulina e tá tudo resolvido. Só que na prática o que a gente vê, não é isso que acontece. Quando você vai se alimentar, você come demais, mesmo fazendo a contagem de carboidrato, o que naturalmente vai acontecer? Uma pessoa que não tem diabetes, a quantidade de insulina que ele tem no basal, ela pode aumentar uma quantidade enorme de vezes, porque ela vai aumentar, o corpo produz a insulina na mesma velocidade que o carboidrato que a glicose está ultrapassando ali as membranas do intestino. Então está chegando rápido a glicose, o corpo produz a quantidade adequada no momento que precisa. E aí o que acontece? A curva da glicose aumenta, a curva da insulina sobrepõe e achata essa curva da glicose. É assim que mantém a euglicemia, a normoglicemia, né? O padrão normal de glicemia. Agora a gente tem diabetes, qual é o grande problema? Você come pra caramba lá, contou o carboidrato, aplicou a insulina, a glicose começa a chegar e começa a subir. Só que a insulina que você aplicou, o que vai acontecer primeiro? Vai demorar pelo menos 15 minutos para ela começar a fazer efeito. E a partir do momento que ela começa a fazer efeito, vai demorar pelo menos 1 hora para ela ter o pico de ação, se for uma insulina de ação rápida. Se for uma insulina regular, vai demorar de 2 a 3 horas. Então imagina onde chega essa situação. Para quem tem diabetes tipo 1 e usa insulina rápida, ou para quem tem diabetes tipo 2, usa insulina rápida e faz a contagem de carboidrato, vocês sabem do que eu estou falando. Não vai resolver o problema. Você vai ficar hiperglicêmico por horas, até que aquela quantidade de insulina que você usou, ela chegou o suficiente ali no sistema para poder achatar a curva de glicose. Então, quer dizer, não vai funcionar. Por isso que a gente precisa associar os pilares no tratamento. Porque, por exemplo, poxa, comeu mais, você vai ter que fazer mais exercício, não tem outro jeito. Não dá certo esse negócio de comer demais. Você pode comer mais vezes, por exemplo, principalmente quando a gente está reunido com a família, né, em datas comemorativas, você não vai deixar de comer. Mas é importante que você divida, você fracione essa quantidade de comida que você vai comer. Come um pouquinho, dá um tempo, vai medindo a glicemia, vê o momento que aquela insulina que você aplicou fez efeito, achatou a curva da glicemia, voltou pelo menos para o alvo, aí você vai aplicar um pouco mais insulina, vai comer mais uma porção pequena ali de carboidrato, de alimentos, ver os alimentos que estão ali sendo servidos. É que a grande maioria, inclusive no evento que eu estava observando isso, né? Inclusive a doutora Marcela estava comigo, né? A gente trabalha junto, e ela ainda falou para mim, Roberto, nossa, tem bastante alimento aqui com carboidrato. E é comum isso, a maior parte dos coffee breaks que a gente participa, tem bastante alimento com carboidrato. Pô, pão de queijo é uma delícia, você vai deixar de comer? Não, mas não precisa comer a bandeja inteira de pão de queijo. Come 1, come 2, não precisa comer um monte. Então, tem lanchinhos pequenos ali, tem mini lanches, você vai comer, mas vai comer um monte também, come 1, 2. E depois, num outro momento, você come de novo. Então, esse é o grande, acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Porque a gente está muitas vezes ansioso, vai lá, tem comida, vou comer um monte, não adianta aplicar insulina. Aplicar uma avalanche de insulina. Isso aí não vai fazer efeito na mesma velocidade fisiológica. E aí qual é o grande problema? Você fica hiperglicêmico, isso é ruim, te tira do alvo e, consequentemente, a médio e longo prazo vai aumentar a sua hemoglobina glicada. Então, muitas vezes, eu converso com muitas pessoas, participo de muitos grupos de pessoas com diabetes,
E é comum, muitas vezes, eu conversar com as pessoas e falar, poxa, como é que está o seu tratamento? Ah, não, eu tomo só o remédio lá de manhã, ou né, muitos com diabetes tipo 1 fazem contagem de carboidrato, usam insulina, mas não fazem o exercício. Que foi o que eu falei, é o pilar no tratamento de diabetes, que é hipoglicemiante. E o que acontece? Se você pegar um dos 3 pilares do tratamento de diabetes, tira um deles, vai sobrar muito mais responsabilidade para os outros que ficarem, ou para o outro que ficar, se você optar, como eu trouxe hoje na live de hoje, que o assunto da gente falar do tratamento somente usando medicamento para tratar. Você não vai conseguir tratar somente com medicamento. Muitas vezes, durante um período, você até consegue. Por exemplo, quando se tem o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, a gente sabe que já praticamente 90% do volume de células beta-pancreáticas já foram destruídas. Tem 10% das células trabalhando. Mas esse 10% ainda, no basal, ele tem muito problema, mas muitas vezes no pós-prandial ainda ele dá um jeito de produzir uma maior quantidade de insulina. E o que acontece? Às vezes só com um pouco de insulina, nesse período, você consegue manter a glicemia maior tempo no alvo. Até aí tudo bem, mas isso dura quanto tempo? Tem um período para isso acontecer. Não vai ser sempre assim. E a mesma coisa no diabetes tipo 2. Você é padrão, normalmente, se iniciar o tratamento ali usando a metformina, né, como primeira parte do tratamento medicamentoso, vai ajustando as doses, depois muitas vezes associam outros antidiabéticos orais de acordo com a necessidade. De acordo com o resultado dos seus exames. Então não adianta. Às vezes eu converso com as pessoas e falo assim, você está controlando bem? Estou controlando bem. Mas você está controlando a alimentação? Está fazendo exercício? Não, só tomo medicamento. Então não, só aplico insulina. Então, quer dizer, é uma coisa que ela não combina. Não, estou super bem tratado. Tá, e quanto está a sua hemoglobina glicada? Porque é isso que vai mostrar a médio e longo prazo como é que está o seu tratamento. E a gente tem que lembrar que a hemoglobina glicada, ela é um exame extremamente importante para a gente, que ele vai fazer um cálculo estimado da média da nossa glicemia nesse período de 3 meses, retrospectivo, claro, né? Mediu hoje 3 meses para trás, como esteve a glicemia, mas ele não é um exame sensível o suficiente para a gente saber quantas hipoglicemias ou quanto tempo você ficou em hiperglicemia. Por isso que é importante a gente fazer o monitoramento da nossa glicemia, seja pelos sensores ou mesmo pelo glicosímetro, para você ter uma referência. Eu estou medindo agora, vou comer, a minha glicemia está abaixo de 100 para eu comer? Ou ela está a 180 já? Que isso é importante para a gente definir o que você vai se alimentar, como você vai se alimentar naquele momento. 2 horas depois que você se alimentou, como é que está a sua glicemia? Ela está abaixo de 180, pelo menos? Ou está abaixo de 160, porque aí as metas vão mudando de acordo com o sucesso que você vai tendo em manter a sua glicemia no alvo? Então está abaixo de 140, que é o que é considerado normal? Então tudo isso é extremamente importante para a gente. E para isso o que a gente faz? Apoia bastante também no exercício. Você fazendo exercício todos os dias é muito mais importante do que você fazer exercício 3 vezes na semana, aonde você vai lá e se mata fazendo exercício e depois não faz mais. Não adianta nada isso. A frequência com que a gente faz, para a gente que tem diabetes, o exercício ele é remédio. E se ele é remédio, a gente tem que tomar todo dia. Claro, pelo menos uma vez na semana você tem que dar um tempo para o seu corpo. Isso faz parte. Nosso corpo ele precisa, o descanso ou um intervalo no treinamento, ele faz parte da nossa rotina. Também mesmo para um programa de exercício. Mas de uma maneira geral, você precisa fazer a maior quantidade de dias na semana o exercício. Que ele vai ajudar muito a achatar essa curva que a gente tem com a glicemia depois que se alimenta, esse atraso que se tem para o medicamento, para o antidiabético oral fazer o efeito e diminuir a glicose, ou a insulina que foi aplicada, mesmo as de ação rápida ou ultra rápida, para conseguir também diminuir a glicemia. Então a gente tem que entender tudo isso. A gente tem que entender como um pilar no tratamento de diabetes se interrelaciona com o outro. E o preço, o risco que a gente corre quando a gente se apoia em apenas um pilar do tratamento no diabetes. É uma coisa extremamente importante, a gente precisa levar isso em consideração. Por isso a ideia qual é? Distribuir a responsabilidade nos pilares do tratamento. Isso faz parte da educação em diabetes. É você entender, eu estou comendo um determinado alimento, poxa, eu vejo que esse alimento aqui depois dispara a minha glicemia. Então o que você vai fazer? Naturalmente você tem que evitar comer aquele alimento. E se vai comer uma quantidade muito menor, porque você sabe que ele realmente impacta negativamente no seu tratamento.
Tá bom? Então, toda vez que a gente escolher fazer o tratamento de diabetes apenas em um, se apoiando em um único pilar, é muito, muito arriscado. O que a gente vê muitas vezes acontecer? A pessoa tem o diagnóstico, normalmente, a gente culturalmente, né, o brasileiro, a gente tem muito com a gente, eu não estou bem de saúde, eu vou ao médico, ele me atende, prescreve um medicamento e a minha situação está resolvida. Só que a gente tem que entender que doença crônica, como é o caso do diabetes, a hipertensão, são alterações que a gente vai ter no nosso corpo e que essa situação a gente vai ter que conviver com ela o resto da nossa vida. E a partir disso, o que acontece na nossa vida? A vida acontece, independente de você ter ou não diagnóstico de diabetes ou de hipertensão. A vida continua acontecendo. E o que a gente sabe que acontece? Tem dias que a gente tem um dia super tranquilo, super legal, tem dia que é desesperado, dá tudo errado, você fica extremamente nervoso, tem noites que você dorme bem, tem noites que você tem pesadelo e não dorme, tem noites que você está super preocupado, ansioso com o que vai acontecer no outro dia e também não consegue dormir bem, e tudo isso aí que acontece depois impacta totalmente no seu tratamento. E aí qual é o grande problema que a gente tem? O que a gente precisa fazer nessa situação? Tentar ajustar o tratamento e entender que isso vai acontecer e sempre ficar muito atento a que tipo de alimento que eu vou comer. Eu vou escolher de acordo com quanto eu tenho de concentração de glicose no meu sangue agora, que é a hora de eu comer. O que eu comi foi o suficiente? Eu só vou saber depois que eu medir depois de 2 horas a glicemia. Então por isso a necessidade de a gente ter uma maior quantidade de monitoramento. Hoje, com a chegada dos sensores, isso ajudou bastante. Né? Isso é uma coisa que ajuda bastante a gente. Você dá uma olhada no sensor, mesmo com essa diferença que tem por conta da leitura, o sensor é feito no interstício, a glicemia capilar ela é feita no próprio sangue, né? Nos capilares. Mesmo essa diferença que a gente tem, né, de tempo entre uma medida e outra, mas você tem pelo menos a variabilidade. Não é? Porque, por exemplo, você mede a sua glicemia agora com o glicosímetro. Vamos supor, está 120. Tá bom, eu vou comer. Daqui a 2 horas você mede de novo, ela está, sei lá, 140, 160. Nossa, está super boa. Tá, mas você não conseguiu monitorar o que aconteceu entre esse intervalo de 120 e o intervalo de 160. O que pode acontecer? Que desse 120 foi lá para 190 e não sei quanto, 200 e alguma coisa, depois caiu de novo para 160. Então, isso é uma coisa que os sensores vieram para ajudar bastante nesse sentido. A gente tem ideia de como a curva da glicemia, o que está acontecendo com ela. Se ela está baixando, se ela está aumentando. Outra coisa importante do sensor, ele consegue prever a hipoglicemia mais rapidamente do que só a gente ficar medindo no glicosímetro. Mas o que é bom do glicosímetro é que aquela medida que aparece é o que realmente está no seu sangue. Então a gente tem que aprender a explorar cada uma das ferramentas que a gente tem. E sem dúvida alguma, colocar em prática o tratamento do diabetes, observando o alimento que está consumindo, as variações que a gente precisa no nosso tratamento medicamentoso, que tem momentos da sua vida que, por exemplo, você está fazendo mais exercício. Sem dúvida alguma, você vai precisar de menos medicamento. Uma quantidade menor de insulina no seu tratamento. Mas de repente sua vida mudou, você parou de fazer exercício, ou está fazendo menos. Então, sem dúvida alguma, você vai precisar de uma quantidade maior de medicamento de novo. Então, tudo isso acontece, esse é o dinamismo de conviver com uma alteração que ela vai se tornar crônica no seu sistema. A gente tem que aprender a lidar com ela e entender em que momento da vida a gente está. E esses ajustes, eles são extremamente necessários. Muitas vezes as pessoas com diabetes mellitus tipo 2 têm uma resistência muito grande em migrar do antidiabético oral para a insulina, por conta da aplicação que precisa ser feita. Só que a gente tem que entender que se você não faz isso, o que acontece? Você vai ficar muito mais tempo hiperglicêmico, e o risco de vir a ter um infarto, de vir a ter um derrame, de vir a ter amputações, ele aumenta demais. Então, quer dizer, aí é uma questão de escolha. Mas a gente não pode só ficar dependendo do tratamento medicamentoso. A gente tem que entender que o tratamento de uma alteração, que ela é crônica, quer dizer, a gente vai ter que conviver com ela. Ela está em todo o nosso sistema, a gente tem que aprender
que em alguns momentos a gente vai precisar comer um pouquinho mais, em alguns momentos comer menos, em alguns momentos fazer mais exercício, em outros momentos onde não dá para fazer exercício por conta da nossa rotina, aumentar mais a quantidade de medicamento que a gente está precisando para o nosso tratamento. Então tudo isso é uma coisa extremamente importante e que faz parte do tratamento do diabetes. Então se você tem diabetes, independente se tem diabetes tipo 1, tipo 2 lá, não importa que tipo de diabetes você tem, e você está focado em tratar o seu diabetes somente com um dos pilares do tratamento de diabetes, no caso, o tratamento medicamentoso, sem dúvida alguma, você tem muito a perder com isso, perder no sentido de ter mais tempo a glicemia no alvo, ter uma melhor qualidade de vida e, sem dúvida alguma, vai aumentar muito o risco de vir a apresentar complicações crônicas do diabetes. As primeiras que geralmente aparecem são a retinopatia diabética e a nefropatia diabética. E dali para frente, a tendência natural é a associação entre um menor tempo de glicemia no alvo, sem dúvida alguma, um controle mais baixo metabólico, aumenta bastante esse risco. Se você tem um controle melhor, diminui bastante esse risco. Por isso que eu sempre insisto para você que a gente consegue um ótimo tratamento de diabetes quando a gente consegue entender a relação que existe entre os pilares do tratamento do diabetes e as mudanças que naturalmente precisam ser feitas, que é uma coisa muito dinâmica, de acordo com o momento que a gente está passando. Estou fazendo mais exercício? Vai ter que diminuir mais o seu tratamento medicamentoso, sem dúvida alguma isso vai acontecer. Estou fazendo pouco exercício, vai ter que aumentar o tratamento medicamentoso e controlar a alimentação também. Você está fazendo exercício, tem que consumir uma quantidade adequada de alimentos que te proporcionem uma quantidade adequada de geração de energia durante o exercício. Não está fazendo exercício, vai ter que certamente diminuir a quantidade de alimento que você consome. Então tudo isso são coisas que são muito dinâmicas. Hoje ou nessa semana está desse jeito, a semana que vem só Deus sabe, não é verdade? Então é isso aí. O que eu queria trazer para você de informação nessa live de 20 era isso, quer dizer, se você está tratando o seu diabetes somente com tratamento medicamentoso, seja ele o antidiabético oral ou só as insulinas, você tem muito a perder com isso, né? Ou vai ter que restringir demais você vai ter que restringir demais a sua alimentação, né, que é uma maneira de impactar menos na necessidade de insulina no sistema. Necessidade de insulina que eu falo, que o antidiabético oral ele vai fazer de uma maneira ou direta para aumentar a quantidade de insulina, ou fazer com que o sistema, né, precise de menos insulina, mas a gente está diretamente relacionado à insulina, né, toda vez que a gente consumir lá alimento. E quando você faz mais exercício, você precisa de menos medicamento. Então, isso é muito importante a gente entender. De que maneira a gente vai trabalhar com isso para conseguir sim chegar a um ótimo tratamento do diabetes, tá bom? Então, o que eu quero é realmente que você entenda isso, e não só entenda, porque eu acredito que o conhecimento salva. Então, a ideia é, tomou conhecimento, ótimo, vamos aplicar, porque não adianta nada você saber e continuar no mesmo lugar. Isso aí realmente é muito difícil. E tô vendo aqui então tem um comentário aqui, eu conheço uma pessoa com diabetes tipo 2, né, geralmente, principalmente os diabetes tipo 2, que usa insulina rápida, come demais, né, e qual é a opinião aí e como devemos agir? Bom, o que acontece é o seguinte, a gente precisa sempre fazer com que a própria pessoa consiga enxergar o que está acontecendo com ela. Mesmo ela tendo diabetes mellitus tipo 2. Geralmente quem tem diabetes mellitus tipo 2 é uma pessoa talvez um pouco mais idosa, até um pouco mais teimoso ou teimosa, mas na situação que a gente faz, mostra para ela o que está acontecendo. Então assim, comeu demais, aplicou insulina, na cabeça da pessoa o que está acontecendo? Eu comi e apliquei insulina, estou tranquilo. Não. A gente só vai saber mostrando o que está acontecendo. Aí nós temos dois caminhos. Um é medir a glicemia antes de comer e depois que comeu muito, mede lá 2 horas de novo e mostra o quão alto ficou a glicemia. Então, você está vendo, ó, não está funcionando. Ou então, uma outra maneira é usar o Libre, né, que é o sensor de glicemia. Se tiver condições aí financeiras para poder comprar para usar 14 dias, não precisa ficar usando sempre, não. Para mostrar para a pessoa o quanto ele está fazendo de mal para ele mesmo.
Então hoje a gente tem recursos, né? Como eu sempre falo, eu fui diagnosticado há mais de 40 anos atrás, a gente, você vivia no escuro, você não tinha ideia do que estava acontecendo com você. Que a única coisa que a gente tinha era a fitinha para colocar na urina. E hoje a gente sabe que quando aparecia lá que começava a mudar a cor, que a gente ficava super contente porque achava que o controle do diabetes estava muito bom, a gente já sabe que ali já tinha mais de 180 miligramas por decilitro na tira, né? Na urina. Então, quer dizer, é uma coisa que, ainda bem, né, que veio toda essa evolução, tanto que eu participei de um evento aí só sobre tecnologias no tratamento do diabetes, então isso é uma coisa bastante assim, importante para a gente. Só a gente precisa aprender a como usar essas ferramentas, porque, claro, o sensor ele tem um custo muito alto. A gente sabe disso, não é barato. Mas, muitas vezes, para um momento, né, você vai usar uma vez, coloca lá, uma vez, 14 dias, e usa para mostrar isso. A pessoa você vai perceber como o comportamento dessa pessoa certamente vai mudar bastante. Primeiro, vai perceber que quando come alguma coisinha lá que gosta, que acha que não está fazendo problema nenhum para ela, não está trazendo problema nenhum, vai ver que a glicemia vai super lá para cima, é só ir acompanhando o sensor. E o sensor é super simples, né? Você só rastreia ele ali, faz o escaneamento e já vai aparecer. Então, quer dizer, são situações que a pessoa toma conhecimento de coisas na cabeça dela, porque na cabeça dela o que está acontecendo? Eu tenho diabetes, se eu tomo antidiabético oral, o remédio está fazendo efeito, eu não preciso fazer mais nada. Ou no caso da insulina, eu estou usando insulina, a insulina faz o trabalho para mim. Ela vai fazer? Sem dúvida alguma vai, o medicamento também vai. Só que ele precisa de acompanhamento para isso. Não é simplesmente tomar ou aplicar insulina e isso vai acontecer. Então, a minha sugestão é, se possível, né, mede a glicemia para mostrar, porque isso também é o que eu acho que a maioria das pessoas com diabetes acabam não valorizando o quanto, às vezes, uma caminhada ajuda a diminuir a glicemia por conta disso. Porque o que é importante fazer? Mede a glicemia, vai lá e anda um pouco. Anda lá uns 20 minutos, 30 minutos, depois mede de novo para ver o que acontece. Hoje mesmo, uma pessoa que eu conheço que tem diabetes tipo 2 me mandou uma mensagem falando, olha, eu fui começar a fazer exercício lá que eu estava com 200 e alguma coisa, terminou o exercício lá, estava com 100 e pouquinho, 130 e alguma coisa, se eu não me engano. Então, quer dizer, olha o quanto você consegue diminuir fazendo um pouco de exercício na glicemia. E a pessoa não sabe disso. Por quê? Ele faz o exercício e não mede, não tem ideia do que está acontecendo. A mesma coisa é o que acontece quando come. Eu como, eu aplico a insulina, na minha cabeça está fazendo efeito. E não é verdade. Então a gente precisa mostrar isso. Hoje a gente tem recurso. Se for possível, compra um sensor, instala, faz a pessoa fazer as leituras, porque não vai doer, não vai nada, e é bem legal, porque aí a pessoa começa a medir, perceber, fala, nossa, olha, eu comi lá realmente um pãozinho lá de manhã, e olha o quanto aumentou a glicemia. Então a pessoa ela vai começar a entender que a insulina ela não vai fazer o trabalho dela sozinha, ela precisa de ajuda. E essa ajuda vem no quanto de alimento com carboidrato a gente come e joga no sistema, ou quanto a gente deixa de fazer exercício, tá bom? Então essa é a minha sugestão aí para você. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que acompanhou aqui mais essa live D20. Lembre-se que o conhecimento salva e que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!